Olá, amigo, olá, amiga, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos a uma semana que se inicia aqui no canal O Que Falta Ser Dito. Hoje eu estou aqui para dizer para você não desanimar, para você ficar aqui e conhecer agora os 3 passos que Josué usou para ser forte e corajoso. Mas antes de dizer para você os 3 passos, antes de contar quem foi Josué, para quem não sabe a história dele, eu peço só para que você curta este vídeo aqui para ajudar ele a ir mais longe, para você compartilhar com as pessoas que também precisam de ânimo para começar essa semana. Lembre de mandar para essa pessoa que você acabou de lembrar agora. Então vamos lá, quem foi Josué? Josué, ele era o auxiliar de Moisés. Moisés, aquele que abriu o Mar Vermelho, que saiu com o povo lá do Egito para que eles pudessem ser libertos. Josué, ele foi um dos 12 espias que Moisés mandou para que olhassem a terra para onde eles estavam indo. E Josué e Caleb foram os únicos dos 12 que voltaram e deram boas notícias e palavras de ânimo. Em contrapartida, os outros 10 não se empolgaram e falaram só dificuldades e colocaram empecilhos para que o povo prosseguisse. Resultado disso foi que apenas os 2, Josué e Caleb, puderam entrar na terra prometida apenas 40 anos depois da promessa, porque o povo desobedeceu e acabou tendo que passar um período no deserto para que aquelas pessoas que não tinham fé morressem e viesse uma nova geração que realmente estivesse preparado para entrar dentro da promessa de Deus. E Moisés, ao final desses 40 anos, também não pôde entrar, porque ele cometeu um erro, que eu não vou falar hoje aqui qual é, mas no finalzinho ele não pôde terminar essa tarefa de libertação, esse propósito de libertação que ele tinha. E então vem Josué, que estava acompanhando desde o início todos os passos para que ele então assumisse a missão. A missão era muito simples, imagine só, ele tinha que pegar 600 mil homens, apenas homens, tirando mulheres e crianças, que estima-se que o número pode chegar no mínimo a 2 milhões de pessoas. Então ele tinha que pegar essa quantidade de pessoas e terminar de chegar até a Terra Prometida. E eles estavam do outro lado do Rio Jordão. Então Josué assume a missão com esses 2 milhões de pessoas e ele precisa de algumas palavras de ânimo. Então Deus chega para ele e começa a falar várias coisas, e uma delas é para que ele seja forte e corajoso. Mas agora eu digo para você, é fácil simplesmente eu chegar para você e falar assim, olha, você tem que levar 2 milhões de pessoas para o outro lado do rio e enfrentar os povos que vão estar lá, e enfim, uma série de coisas para você resolver, e eu simplesmente chegar para você, seja forte e corajoso? Não é bem simples assim. Havia alguns segredinhos ali e muitas pessoas deixam passar desapercebido esses 3 passos. Então em Josué capítulo 1, versículo 9, nós temos lá aquela orientação para ser forte e corajoso. Mas no verso 8 do mesmo capítulo, um verso antes, nós temos lá a palavra de Deus dizendo assim: não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas de dia e de noite, para você cumprir fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Será bem-sucedido no quê? Na missão de levar esses 2 milhões de pessoas do ponto A para o ponto B. Aonde que está o segredo? O segredo está em 3 ações no início do verso. A primeira coisa é, não deixe de falar. Não deixe de falar o quê? Não deixe de falar as palavras deste livro. Na época, este livro aqui, ele tinha apenas os 5 primeiros escritos, que foram os livros escritos por Moisés, o Pentateuco. Não existia outras partes além dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então ele tinha que usar toda a Bíblia que estava disponível na época e falar dela.
O segundo passo, além de falar, era meditar nas palavras. Meditar, pensar, refletir, analisar, não apenas ler, mas meditar no que aqui está escrito. E então vem o terceiro passo, que é cumprir fielmente o que ali estava escrito. Então veja que os 3 passos são diferentes, mas todos eles estão vinculados à palavra de Deus. Então, se Josué tinha esta missão tão difícil, tão desafiadora, e ele conseguiu vencer ela, porque nós temos relatos de que isso aconteceu, você também vai conseguir ter prosperidade, você também vai conseguir ser bem-sucedido em qualquer coisa da sua vida se você falar, meditar e cumprir no que aqui está escrito. Então, o meu recado para você hoje é que você comece a ler, a estudar mais sobre a palavra de Deus. Se você ainda não fez isso, comece a fazer. Se você fazia e deixou de fazer, volte a fazer. E se você já faz, avance. Dedique mais tempo, dedique um tempo maior, uma quantidade de dias maior da semana para que você possa cumprir estes 3 passos que hoje nós aprendemos aqui. Esse é o meu desejo, essa é a orientação que eu tenho para você e também para mim, para que nós possamos chegar no final dessa semana com prosperidade e sendo bem-sucedidos, com coragem, com força daquela que somente Deus pode nos dar. Um grande abraço para você e te vejo na próxima segunda-feira aqui no canal O Que Falta Ser Dito.